Bom, vai ser uma live um pouquinho sobre cartomancia e um pouquinho das perguntas que vier e pronto. Basicamente isso. É, eu vou estar respondendo perguntas de cartas para quem quiser. E antes eu vou falar sobre algumas coisas. Ah, esqueci de deixar o celular no silencioso. Ai, que maravilha. Senão vai ficar vibrando aqui. Porque tem muito aluno do... Eu participo de um grupo um grupo pago do Marcos Monteiro. E esse grupo, ele fala bastante de astrologia horária. E às vezes, volta e meia, na verdade, eu falo sobre cartomancia lá, né? Que eu brinco bastante que se fosse com as cartas dava para responder a pergunta e falar mais um pouco ainda. E aí os alunos dele, volta e meia, aparecem e me perguntam sobre cartomancia. E muitas pessoas conhecem só o tarô e não as cartas. E fazem perguntas para saber qual que é a diferença, né, de usar a astrologia horária e as cartas, como que funciona, qual que é a diferença. Então eu vou falar sobre algumas diferenças entre usar a astrologia como oráculo e usar as cartas, né, quais são as diferenças de possibilidade. E depois eu posso responder algumas perguntas de vocês, tanto sobre astrologia. Bom, eu não entendo tanto assim de astrologia horária, mas posso responder algumas coisas também mais básicas, por favor. E sobre astrologia no geral, aí vocês podem me perguntar, né? E o que vier aí eu vou respondendo também, tá? Então, as principais diferenças, né? Eu acho que a diferença mais chocante, assim, mais gritante, é que a astrologia horária, ela funciona para responder uma pergunta. Então, você faz uma pergunta, né? Intenciona uma pergunta, de preferência que ela seja feita de coração, né? Com uma intenção boa, uma intenção importante, né? Tanto que eu acho muito interessante que é importante você também fazer uma boa pergunta para as cartas também. Isso é óbvio, né? Tanto que o coração é regido pelo Sol na astrologia médica, e o Sol fica domiciliado em Leão, né? Que é o regente do Sol. E o Sol tem júbilo na casa 9, que é a casa da astrologia, né? E é a casa das profecias também, da clarividência. Então, essa ligação com o coração é muito importante, né? Da vontade, né? Dessa intenção pura, né? E o puro tem muita relação com o fogo também, né? Que é um elemento que rege o Sol, né? Tem essa relação, Leão, Áries, que é onde o Sol exalta. Então, isso é muito importante. Quem tá entrando e quiser ir mandando perguntas, eu já vou respondendo, tá? Só tô diferenciando um pouquinho sobre as cartas, a cartomancia como oráculo e a astrologia horária. Então, a diferença básica, a primeira que eu vejo, é que a astrologia vai responder uma pergunta só. Então, você vai olhar uma pergunta específica, gerar um mapa do céu desse momento que nasceu essa pergunta, e aí, através da interpretação, da leitura e da interpretação desse mapa, você chega na resposta. E você não vai usar o mapa inteiro para responder isso. Você vai ver os significadores, né, da questão, da pergunta, e só. Muitas coisas não vão ser utilizadas. Então, não adianta, por exemplo, você perguntar se você vai lucrar nesse investimento que você está fazendo e querer saber se a tua namorada tá brava com você. Porque não vai responder isso, né? Vai responder especificamente aquilo que você perguntou. Então, você vai olhar sempre os significadores daquela pergunta. Já nas cartas, por mais que você realmente precise, seja mais adequado você ter uma pergunta específica, você pode fazer várias e várias perguntas e pode até aparecer coisas correlacionadas com aquele tema. Então, por exemplo, numa questão de relacionamento, né? O mapa ele vai mostrar os interesses, né? A pessoa está interessada em tal parte sua, não está interessada em tal outra parte. Vocês podem ser que ficam juntos, pode ser que não, né? Já as cartas, dá pra ver mais especificamente a intencionalidade da pessoa, às vezes aparece alguma questão de saúde da pessoa ou sua, então é bem mais abrangente. Essa é uma das diferenças mais básicas. Daqui a pouco eu vou responder as perguntas que vocês estão mandando na caixinha, tá? Pode ser sobre cartomancia, pode ser sobre astrologia, o que vier. Então, acho que essa é uma das maiores diferenças, essa quantidade de pergunta.
E depois, não adianta você estudar astrologia horária e achar que vai saber ler cartas, porque são, por mais que sejam linguagens simbólicas, obviamente, são símbolos muito diferentes, assim, não tem relação, assim, né? Por mais que a gente tenha também toda não, mas a boa parte das figuras de um reinado nas cartas também, né? Nós temos o rei, nós temos às vezes representado a rainha, às vezes é um sacerdote, um mensageiro, e às vezes a gente pode ser que use o bobo da corte, às vezes não, que seria uma relação mais mercurial, mas mesmo assim são várias naipes, né, que particularmente não tem tanta relação. Embora a gente também tenha a relação dos elementos. Então cada naipe tem ligação também com um elemento, né? As espadas são fogo, né? Copas, água. Então tem um pouco de ligação também. E também tem a diferença de que cada pessoa pode ser que interprete as naipes de formas diferentes também, né? Já o mapa não, cada signo vai ter uma classificação, é essa e pronto, né? Áries é fogo, touro é terra, câncer é água, e gêmeos é ar, então vai ser sempre a mesma coisa. E então são algumas diferenças. Seria mais pontual e específico realmente estar conhecendo um pouquinho dos dois, para daí ver que realmente são diferenças gigantes, para ser bem sincera. Né? Por mais que as duas ferramentas possam ser usadas para oráculos, possam ser usadas para responder perguntas, a forma de leitura é diferente, né? E a quantidade é diferente, então tem toda essa relação. E eu vejo uma facilidade maior com as cartas do que com a astrologia horária, embora eu tenha gostado muito de estudar e aprender astrologia horária também. Então, basicamente, são essas as diferenças, tá? Eu vou estar respondendo agora as perguntas que vocês estão enviando. Eu tô fazendo o teste agora dessa live no sábado, mas a intenção é realmente fazer live talvez mais perto do final de semana e continuar com 2 lives de cartomancia semanais, mas vou ver quais dias da semana que vai ficando melhor. A menina com quem estou falando agora, vai rolar algo? Ela tá na intencionalidade de um relacionamento, tá bom? Ela tem um foco de construção familiar, de se estabelecer num relacionamento, e ela vê esse potencial em você. Você também tem se alegrado muito com a companhia dela e sente muita atração por ela também, principalmente. Sim, provavelmente role alguma coisa entre vocês e seja algo bem alegre, seja algo positivo. Só que, o que acontece? Tem alguma questão ainda que impede um sentimento de realização de relacionamento, né? E vai ser mais numa relação prática. O que eu quero dizer com isso? Que na prática pode ser que vocês tenham alguns desentendimentos. Pode ser que ela tenha alguns objetivos e você outros objetivos, e vocês acabem se desencontrando nessa relação mais prática de uma relação, ok? Então, investe, mas procura conversar um pouco mais e estabelecer suas prioridades, ver se você sente que vocês têm as mesmas motivações, se vocês têm os mesmos interesses a longo prazo, a mesmo tipo de linguagem, né? Aquilo tudo que acho que você já sabe, né? Quem quiser mandar pergunta, eu vou estar respondendo sobre cartomancia, perguntas para as cartas, sobre oráculos, sobre astrologia, o que vier. Podem perguntar, tá? Essa parceria que eu fiz para estudo dará certo? Tem que organizar mais?
Meu parceiro é comprometido. Olha, tem tudo pra dar certo, sim, sabe? É como se tivesse realmente uma motivação e uma harmonia entre vocês. Só tá precisando de mais prática. Ele sente que você não é tão contributivo assim, né? Não sei se dá pra usar essa palavra, mas estou usando. Então, talvez se você mostrar mais proatividade e mais produção, mais recursos para vocês estudarem juntos, pode ser que ele mude de ideia e fique mais animado em relação a essa parceria de estudos com você, tá? Tenho vivido um conflito dentro de mim, penso em tanta coisa a fazer e não sei. O que poderia fazer que iria me ajudar? Algo que eu gosto de comentar, que eu falei e expliquei um tanto sobre, né? É sobre a meditação. A pergunta que me fizeram na live passada foi sobre melhorar a sensibilidade, né? Ter mais clareza para saber o que é uma sensibilidade e o que é uma paranoia, né? Qual que é a diferença. E foi interessante que aí surgiu esse assunto da meditação, que é uma ferramenta fantástica, que ela auxilia numa organização interna. Então, a primeira coisa que eu recomendo é aprender a meditar, estudar sobre meditação. Eu falei algumas coisas na live passada, então recomendo que procure, tá? Foi realmente na live passada que eu falei isso, então vai estar no vídeo anterior que eu falei sobre esse assunto. Expliquei bem certinho como que funciona, como saber se você está meditando, quais são os primeiros empecilhos, como começar. Então é bem interessante dar uma olhada, que eu especifiquei melhor, né, sobre esse assunto. E é uma ferramenta, assim, fantástica, que ajuda você a centrar mais, a saber exatamente onde é que está o teu objetivo e ser mais pontual sobre ele. Então é bem interessante que você dê uma olhada, tá? Mas eu vou tirar as cartas para você mesmo assim, para ver se eu consigo trazer mais alguma coisa, além da meditação, para organizar esse conflito interno que você tem feito. Você tem sentido. O que me vem aqui também é uma necessidade de organização na sua rotina. Parece que não está tendo uma organização na sua rotina. Não está tendo, na verdade, nem sequer um objetivo. Você está com algumas preocupações financeiras. E é muito engraçado que observar que, na verdade, quando a gente está bem organizado internamente, as outras coisas vão fluindo com mais facilidade, ou a gente vai encontrando mais recursos também para organizar elas, né? E tudo parte de dentro para fora, né? Do interior para o exterior. Então, às vezes, o conflito que aparentemente externo, que parece que gera o conflito interno, na verdade é o contrário. O conflito interno já existia, ele se manifestou em algumas áreas da sua vida, e aí você está sentindo com mais intensidade ele agora, tá? Tá sentindo essa frustração maior. Algo que pode te ajudar também é você perceber a utilidade das coisas que você tem para fazer, o grau de importância. Às vezes a gente fica assim, mas tudo é importante, eu tenho muita coisa para fazer. Não, tem algumas coisas que são mais importantes do que outras, que têm mais prioridade. A gente tem sempre que ver a serviço de quem e do que a gente está realizando algo. Então, todos os trabalhos são importantes, né? Tudo que você faz é importante. Mas quando a gente serve a vida, serve a um propósito maior, serve a outras pessoas dentro de uma relação de cuidado, de movimento, as coisas fluem com muito mais facilidade.
Então, se você coloca um propósito de servir a vida, será que o que eu estou fazendo está servindo a vida? E o que é isso de servir a vida, né? Está gerando mais movimento, está trazendo mais saúde, está trazendo mais felicidade, mais facilidade, mais harmonia, mais união. Então, se você coloca esses objetivos, se você percebe que o que você faz está tendo esses objetivos, fica muito mais fácil, né, de se organizar e organizar o que você tem para fazer. Isso é uma dica também para quem está precisando de mais dinheiro, né? Para que você quer mais? Então tem que ter também um objetivo específico, né? Tem que ter um propósito sobre isso. Eu acho que é isso, ok? O interessante mesmo é fazer uma consulta, olhar o seu mapa, conversar melhor sobre suas questões. Então, fica mais específico também de se conhecer melhor, né? E organizar melhor as suas áreas. E ver qual que é a origem desse conflito. Porque às vezes é um conflito que veio lá da tua gestação, que tem a ver com os seus pais, entendeu? Que tem a ver com outras relações familiares. Então é bem interessante mandar uma mensagem e a gente agenda a consulta. Fica muito mais específico do que esses conselhos das cartas, tá? O mapa vai funcionar melhor em relação a isso. Por que estou tendo alguns bloqueios em relacionamentos? Tem relação a expectativas e a relacionamentos passados, ok? Você está começando a perceber o que você quer e a perceber o que você tem feito, com quem você tem se relacionado e como tem sido esses relacionamentos. Então tá chegando no momento em que você tá um pouco sem paciência para experiências que não te acrescentem. E ao mesmo tempo, você precisa ter mais paciência para que apareça uma pessoa de mais qualidade para atender às suas expectativas. E também fazer um trabalho maior interno para poder receber esse nível de entrega e de relacionamento. Tudo bem? Aqui novamente, pelo seu mapa, dá para ver melhor e com mais detalhes como que você funciona em relacionamento, o que você busca. Eu consigo pontuar com mais facilidade o que você precisa melhorar, consigo pontuar com mais facilidade o que você tem de qualidade de relacionamento. Então fica muito mais fácil. Pelas cartas eu consigo dar esse conselho mais geral, tá? Provavelmente você encontre sim uma pessoa, tá? Que vai te trazer bastante alegria e mais facilidade, né? Em relacionamento. Mas aí você tem que fazer esse desbloqueio, digamos assim, né? Se permitir receber. Então, é muito interessante que é uma frase de constelação, né? E que eu sempre falo, né? Seja uma pessoa com a qual você gostaria de se relacionar. Esteja aberto para se relacionar, né? Então, se pergunte, eu estou disposta a crescer? Porque se relacionar é sinônimo de querer crescer. Porque envolve você sair do seu mundo e perceber também as necessidades do outro. Porque as necessidades do outro viram as suas necessidades também. Assim como as suas necessidades viram a necessidade do outro. Então é uma troca muito grande, que a pessoa tem que estar preparada, tem que estar aberta a isso. E não tem mais isso de eu sou eu, você é você e cada um por si. Não, é uma união, então vira uma unidade de certa forma, né? Então é começar a pensar dessa forma. E aí você também consegue selecionar melhor com quem você quer se envolver. Será que eu quero me envolver até com aquela parte da outra pessoa que eu não acho tão legal assim? Será que essas coisas não tão legais em mim alguém vai querer acolher? Ou será que eu tô precisando melhorar? Então,
é muito, muito importante fazer esse exame. E aí você está disposto a crescer. E aí sim você está disposto a se relacionar também. Comecei a fuçar nos botãozinhos aqui da live, tô descobrindo várias coisas. Eu ainda acho que eu sou muito verde nessas coisas de tecnologia. Ai, ai. Devo investir no relacionamento ou seguir em frente? Olha, movimento. Movimento. Eu não sei a que pé está esse relacionamento, tá? Mas serei bem sincera com você. Você tá fazendo realmente um esforço para ter harmonia dentro desse relacionamento, tá? Tá tentando fazer um movimento de união. Embora você tenha algumas coisas para melhorar, para serem trabalhadas, algumas carências, algumas faltas, alguns traumas, né, alguns problemas. Essa pessoa, ela tem um foco, um objetivo muito nela mesma, tá? E ela sente mais atração por você do que realmente paixão. E ela tá tendo que lidar com problemas bem grandes, de confusões, conflitos internos, que precisam ser trabalhados antes de entrar num relacionamento, que sem os quais, se não houver um trabalho, não há como ter um relacionamento, tá? Então existem problemas e problemas, né? Tem alguns problemas que a gente consegue se relacionar mesmo assim. Tem outros que não dá, que são problemas que impedem a união, que impedem o relacionamento. Então é muito importante também saber diferenciar que tipo de problemas são esses. É claro que a gente não vai encontrar uma pessoa perfeita, sem problemas, sem questões, sem nada. Mas é importante saber a qual o nível, né, desse tipo de situação. E aí, quanto ao relacionamento de vocês, é como se não houvesse a possibilidade de relação, né? Como se a aliança estivesse corrompida. E aqui pede mais movimentação. Então, não sou do tipo que fala assim, desista, siga em frente, sem saber antes há quanto tempo vocês estão se relacionando, quais são as questões, o que acontece, quando começou o conflito, por quê, porque eu acho que é muito importante ter esse cuidado, né, de priorizar a união das pessoas. Mas aqui o que aparece é que é como se a outra pessoa não estivesse disposta, né? Então é muito importante a gente perceber qual é a disposição da outra pessoa também de se relacionar. Será que a outra pessoa também está contribuindo para a relação ou é só você? É muito importante estar percebendo essas coisas. Nossa, Amanda, tocou o meu coração suas palavras, muito grata. Eu que agradeço, façam perguntas. Essas novas mudanças no meu trabalho irão me trazer benefícios? Essa é uma pergunta muito boa de responder com as cartas, que já a astrologia fica devendo, né? A astrologia horária em si pode ser que responda, mas pelo seu mapa astrológico não tem como, porque são assuntos do cotidiano. Então é interessante perguntar, se perguntarem, essa pergunta que eu vou fazer tem relação com quem eu sou, essência, ou com algo do momento, né? Uma circunstância externa a mim. Então, as cartas até conseguem responder as questões que são internas, mas de uma forma mais subjetiva, que a astrologia consegue trazer de uma forma bem mais objetiva. Então, essas novas mudanças no meu trabalho, elas são externas, né? Estão vindo de fora. E aí você quer saber a relação delas com você. É uma pergunta boa para as cartas mesmo.
Olha, elas vão te tirar da sua zona de conforto. O objetivo aqui é trabalhar maior a produtividade. E aí você precisa ser mais criativo, sair da sua zona de conforto, e pode ser que gere algum tipo de conflito nessa relação prática, mental, porque você vai ter que desconstruir algumas coisas que você já tinha meio pré-preparada, né? E conseguir ser mais flexível com as questões, tá? Então, primeiramente, é isso que elas vão trazer para você. Agora, benefícios. Sim, vão trazer bastante benefícios se você conseguir executar com maestria, de forma criativa, essas mudanças, tá? O que eu senti quando eu quando eu entrei no seu campo e me conectei com você e com as mudanças, foi como se as mudanças te olhassem com um sorriso muito grande, uma receptividade muito grande. E você assim com medo, olhando para as mudanças, sabe? E elas querendo te abraçar e te acolher, e você com medo. Então, o movimento que eu posso te dizer simbolicamente é para você se desarmar e abraçar as mudanças, entendeu? Que é como se ela tivesse uma energia muito leve e de mais produtividade, de mais recursos e mais facilidade. Então, olhe com um sorriso de volta, ok? Receba bem as mudanças, que elas podem te trazer muitos benefícios. Entendi, muito obrigada, fez bastante sentido. Grata. Vou conseguir um emprego de auxiliar de RH para qual me candidatei? O que eu senti é como se o emprego não olhasse para você. É como se não tivesse nenhuma ligação, como se houvesse um desencontro. Eu não sei se quando você se candidatou, se foi realmente efetivada essa candidatação, se, por exemplo, você simplesmente deixou um currículo lá ou se inscreveu, não sei se realmente chegaram a olhar para isso, entendeu? Então aqui a possibilidade é não. E o que pode ser que te facilite a conseguir um emprego é ir direto com as pessoas. Como se você estivesse olhando para outra coisa também, sabe? Você está olhando distante, está olhando para outra questão. Tenta ver se você está realmente colocando essa sua questão profissional como prioridade. Se não tem outra coisa tirando tua energia. Porque parece que tem. Ok? As coisas vêm prosperar na minha vida? Essa é uma pergunta que vale uma consulta, viu? Ela tem vários detalhes, vários detalhes. Vão sim, tá? O que me veio é como se houvesse um olhar entre você e a prosperidade, tudo bem? Falta você abraçar, aceitar, receber. Porque ainda está no olhar, não está no tomar. Então, se você fizer um movimento de aceitar, de estar mais receptiva e de ir até e acolher, vai vir muito mais rápido, ok?
Vou responder só mais essa perguntinha aqui, tá? E aí eu vou ver se eu continuo nos mesmos dias, as perguntas de cartomancia, vou testando outros dias da semana e outros horários também. E eu devia avisar melhor vocês, né? Porque eu não aviso nunca. Eu vou e faço. 2021 vem ser um ano melhor em minha vida profissional? Vai ser um ano trabalhoso, tá? Você talvez encontre mais harmonia em algo que você goste mais de fazer, tá? Mas você precisa de um objetivo melhor e mais bem definido. Porque aqui aparece trabalho, 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 desgaste, desgaste, desgaste e não melhora numa questão financeira, numa questão de dinheiro mesmo, tá? Então, não que você deva aceitar essa resposta, tá? Eu realmente espero que seja um ano melhor para você. Mas você precisa melhorar o movimento que você está fazendo em relação ao seu trabalho, à sua profissão. Então, talvez melhorar a sua entrega de serviço. Aquela dica que eu falei sobre servir a vida, né? Ver se o trabalho que você faz, se a forma como você serve está servindo a vida. Se você realmente se sente realizado, se você gosta de fazer o que faz, o que mais você pode fazer, onde mais você pode contribuir, quais são as necessidades que você observa que precisam ser atendidas. Então, tudo isso pode ser que melhore a tua questão, né, da sua vida profissional para 2021. Mas com o movimento que você está fazendo no momento, não está ajudando. Tudo bem? Gente, vou ficar por aqui. Eu vi que algumas pessoas entraram. Eu falei algumas coisas bem interessantes que valem a pena estar assistindo de novo, porque, como sempre, eu respondo sobre cartas, né? Falei um pouquinho sobre a diferença da cartomancia e da astrologia horária, né? Quais são as diferenças mais gritantes, né, dessas duas formas oraculares. E também falei um pouquinho sobre relacionamento, sobre estar disponível para se relacionar, né, como selecionar melhor. Então vale a pena dar uma assistida de novo na live, tá? Quem chegou agora. E grata às pessoas que participaram, que mandaram pergunta. Um bom fim de semana para nós.